Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Como nós temos o título do canal, Espiritualidade Cristã, vamos falar aqui de mais um assunto espiritual. Eu espero que você consiga fazer a diferença que eu tanto insisto em fazer aqui. A diferença entre o que é religioso e o que é espiritual. O espiritual, ele inclui uma parte religiosa, tá? Mas a religião não cobre toda a espiritualidade. Ela não cobre, ela é uma parte da espiritualidade. Então nós vamos falar aqui de um assunto espiritual. Assim como eu já falei antes, Deus é um ser espiritual, não é um ser religioso. Satanás é um ser espiritual, não é um ser religioso, tá? Os anjos, tanto os anjos bons como os anjos maus, são seres espirituais, não são seres religiosos, ok? Então, partindo desse pressuposto, eu vou falar uma coisa hoje. Há espiritualidade na lei de Deus? Ou a lei de Deus ela é simplesmente religiosa? Bom, como eu já disse antes, se você, por exemplo, pegar alguém que foi assaltado e levar algo muito precioso dele, você vai perguntar para ele se a lei dos 10 mandamentos ela é religiosa ou espiritual, e ele vai te responder. Ela não tem nada a ver com religião, ela tem a ver com espiritualidade. Por isso que religiosos roubam. Espirituais não roubam. A pessoa espiritual não rouba. A pessoa religiosa, de vez em quando você vê um religioso aí roubando. Alguns roubam todo dia, né? Alguns religiosos roubam todos os dias, né? Mas a pessoa que tem Cristo habitando nela, como nós vimos nessa semana, ela pratica as obras de Cristo, né? Primeira carta de João 2, verso 6, todo aquele que o recebe deve andar como ele andou. Os que recebem a Jesus devem andar como ele andou. Voltando ao assunto da lei, a lei de Deus, ela não é uma coisa, sabe? Uma coisa assim, inanimada. Ela não é algo separado de Deus. A lei expressa o caráter de Deus. A lei dos 10 mandamentos expressam o caráter de Deus. Se nós fôssemos duas coisas, inteligente o suficiente e espirituais o suficiente, nós veríamos que os 10 mandamentos, na verdade, é um mandamento só. É uma coisa só, ligada a uma palavra que é o amor. Mas é algo tão profundo que o ser humano ainda engatinha, né, com respeito ao assunto. Mas é nessa linha que nós devemos pensar. Então, a lei de Deus, ela expressa o caráter de Deus. Ela não é contrária ao que Deus pensa, a maneira de Deus agir, e não é só isso, a maneira de Deus ser. Ok? Recentemente, no filme, no seriado The Chosen, não sei quantos estão acompanhando, mas quando Jesus estava em Nazaré, quiseram jogá-lo do penhasco, isso está na Bíblia, e eles falaram, você é contra a lei, isso aqui. Aí ele falou assim, eu sou a lei. Entendeu? Eu sou a lei de Deus. A lei, Jesus é a lei em carne e osso. A lei de Deus, que estava escrita em tábuas, se tornou viva na pessoa de Cristo. Não há uma contradição, não há uma disputa entre Cristo e a lei. Há algumas pessoas que falam assim, erradamente, elas não sabem o que estão falando assim. Cristo está acima da lei. Então ele quebra a lei. Isso quer dizer que ele quebra a lei, que ele não respeita a lei. A lei é o caráter dele, eles não tem como você separar Cristo da lei. É a mesma coisa que você conseguir separar o caráter de uma pessoa da pessoa. Como é que faz? Não tem como. Imagine, você tem uma filha e ela está namorando um rapaz, e aí alguém te diz, olha, o caráter dele não presta, mas ele é um bom rapaz.
que você ia falar? O que você ia falar? O que você ia perguntar para essa pessoa? Você está maluca? Como é que pode o caráter dele não prestar e ele ser um bom rapaz? Vocês estão entendendo o perigo de acusar a lei de Deus como sendo banida ou inválida para os nossos dias? Porque a lei de Deus é o caráter de Deus, ok? Então, ela não é simplesmente assim uma coisa, né? É algo vivo, né? Que nos faltam palavras. Mas a minha intenção aqui é falar de outra coisa, de algo maior ainda. Cada um dos mandamentos traz um princípio espiritual, princípio que deve fazer parte de nossa vida. Esses princípios você precisa estudar devagar, com oração, com meditação. Você deve aprender a cada um. Nós vamos falar sobre eles aqui no canal. Vamos falar de vez em quando, falar de um deles individualmente. Não vamos fazer uma semana inteira, porque eu creio que fica cansativo, mas vamos falar. Mas eu não gostaria que você dependesse só do que eu vou falar aqui, porque o que eu falo aqui é muito rápido, é muito pouco. Eu queria que você ficasse rico desses assuntos. Eu queria que você conseguisse ser estimulado. Na verdade, eu vou trocar a ordem das coisas. Eu gostaria de, através das palavras que eu estou dizendo, estimular você a querer essas coisas, a querer a lei de Deus dentro de você, a lei de Deus habitando em você. Isso não é ideia minha, está lá em Hebreus. Você pode ler depois, o capítulo 10, Deus fala assim, olha, eu vou escrever as minhas leis no coração deles, falando do povo dele, e em suas mentes. Entendeu? Então, por que é que Deus, depois de tanto tempo que dizem alguns que a lei não serve mais para nada, ainda volta num assunto antigo e fala, não, eu vou escrever agora, em vez de ir nas tábuas, eu vou escrever no coração e na mente. O que quer dizer isso, né? Quer dizer, no coração e na mente, poeticamente falando, porque a Bíblia é muito poética, no coração, por causa do amor, na mente, por causa da razão, né? Nosso poder de decisão está na mente. Então, Deus espera do seu povo, especialmente no final, que sua mente tenha sua lei e as suas decisões sejam tomadas de acordo com as leis de Deus. E o seu coração ame sua lei e faça tudo de acordo com o amor que esses princípios da lei nos trazem. A lei de Deus é muito superior à lei dos homens. Veja, hoje existe no Brasil, não vou falar do mundo porque é no mundo, mas vou falar aqui do Brasil, que é onde nós estamos. Existem leis, por exemplo, para combater o racismo, né? A lei dos homens, né, combate o racismo, ou combate a homofobia, né? Então, nós sabemos, a lei dos homens, ela só muda o comportamento das pessoas, ela não tem o poder de mudar o interior das pessoas. Muita gente que diz não ser racista, fala isso para não ir preso, não ser processado, mas no fundo, ela é. Por quê? Porque a lei dos homens não tem o poder de tirar o racismo de dentro dela. A lei dos homens não tem o poder de tirar o preconceito ou a homofobia, como muitos entendem. Ao pé da letra, a palavra homofobia, ela é deturpada pelas pessoas. Homofobia não é exatamente o que as pessoas estão falando, mas eu estou falando aqui a linguagem do povo. Então, o que o povo chama de homofobia não pode ser combatido com leis. Tá? Então, a pessoa, ela não fala, mas ela pensa naquilo. Dentro dela, ela continua com os seus preconceitos. E olha, todo mundo tem, tá? Todo mundo, se não for liberto por Cristo, se não tiver a lei de Deus em sua mente, em seu coração, todas as pessoas terão preconceitos, incluindo os negros e os homossexuais. Tá? Porque as pessoas falam de tal forma como se negros e homossexuais fossem duas classes tão especiais que não, eles não têm preconceito com ninguém. Todo mundo, todo o resto da sociedade é preconceituoso, mas eles não, eles são puros, uma raça nobre,
sem preconceito. Me poupe, né? Isso é absurdo. Então não tem como. Né? Por exemplo, a maioria dos homossexuais odeiam os evangélicos. Isso é. E eles ficam à vontade para fazer críticas e falar porque a lei não protege os evangélicos, a lei protege os homossexuais. Então, eles atacam à vontade, né? E eu vejo vários negros praticando racismo com pessoas brancas, porque também eles estão, no momento, protegidos, então falam muitas coisas assim que estaria errado, mas o ser humano ele é assim. Então, não adianta querer segurar as pessoas com as leis humanas. Né? A lei de Deus, ela transforma o coração. Ela transforma, ela tem esse poder. Tá? Alguns vão falar assim, mas não é a graça que transforma? Meu querido, a graça transforma, é claro, mas Deus usa outros mecanismos junto com a graça. A lei não é apenas um monte de códigos escritos ali para a gente ler, né, como alguns dizem, pela lei vem o conhecimento do pecado. É um texto de Paulo isso. Eles pegam só esse texto, isolado. Todos os outros textos que estão na Bíblia, que falam sobre a lei, eles escondem. Paulo fala a lei é santa, justa e boa, eles não falam isso no púlpito das igrejas deles. Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Você não vê eles falando isso no púlpito. Escondem. Então, a lei de Deus, ela tem princípios ativos espirituais que fazem parte do nosso crescimento espiritual. A lei remove pecados? Não. Mas a lei, ela te fortalece para não pecar. Isso sim. Eu já falei muitas vezes isso aqui. Eu sempre gosto de dar o exemplo do limão. Da onde vem a vitamina C? Ela vem de Deus, Deus que criou. Né? Se é que eu posso usar essa palavra. Vamos usar criou para ficar mais humano. Então Deus criou a vitamina C. E aí você fala, como que faz para obter? Através de oração? A vitamina C vem até nós pela graça de Deus? Não. Deus colocou frutas, por exemplo, para você usar e obter a vitamina C. Então, a lei de Deus, ela não foi criada porque ela faz parte do caráter de Deus, mas ela é um meio de nós obtermos a divindade dentro de nós. Ela é um meio. São princípios vivos. E nós temos duas opções. Ou vamos ouvir a voz de Satanás, que diz para abandonarmos a lei, ou vamos ouvir a voz de Deus dizendo para amarmos a lei, como diz em Salmos muitas vezes, ama a tua lei. Né? Sempre, sempre. Então, a lei de Deus, olha o nome, de Deus, não é a lei do diabo. Né? Ela é de Deus. E Satanás não gosta das coisas de Deus. Meus queridos, por favor, deixe seu like em nosso vídeo. Compartilhe, existem muitas pessoas que precisam entender melhor desse assunto. Hoje foi só uma pincelada, vamos falar cada vez mais sobre assuntos espirituais. Repito, a lei dos 10 mandamentos não é uma lei religiosa, ela é uma lei espiritual, profunda. E peço também que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Fique na paz de Jesus. Amém.